Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre as manifestações populares e a resposta que deve ser dada à população pelas demandas que foram levantadas. Conosco no estúdio os deputados Gilberto Palmares e Luiz Paulo. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Eu já quero começar perguntando como é que vocês encaram essas manifestações populares que tomaram as ruas aqui do estado do Rio e todo o Brasil. Eu acho que há muitas razões na política brasileira, né, para que essas manifestações ocorram, né? E acho que estão ocorrendo até tardiamente, porque em outros locais da Terra, né, do nosso globo, da nossa sociedade globalizada, isso já vinha acontecendo. E para quem frequenta com assiduidade a internet, né, o Twitter, o Face, etc., já dava para verificar uma corrente de opinião muito grande contestando dezenas de problemas estruturais e também de corrupção que vive o Estado brasileiro. Então, no momento que veio à tona a primeira manifestação, que teve como fio condutor a mobilidade urbana, que nasceu lá, essa primeira manifestação em São Paulo, esse mote passou a unir a todos. E as manifestações, essa primeira manifestação foi recebida pelo governo com violência, e isso detonou uma série de outras manifestações. Manifestações caracterizadas pelo um conjunto de reivindicações imensos, sem uma liderança específica, que quando foram para as ruas se transformou num grande corpo transformador, né? As manifestações, as grandes manifestações, não tinham o objetivo de derrubar o governo, nem de pedir a cabeça de X, Y ou Z. Com o tempo, algumas pautas foram ficando claras, mas elas nasceram assim, né? E nós temos que diferenciar as grandes manifestações, que têm essa característica de não ter liderança, ser um conjunto de desejos, de reivindicações e de protestos, que quando vão para a rua, volto a dizer, se torna um grande corpo transformador. Essa que é a grande novidade, porque a segunda questão são as pequenas manifestações, que aí não são manifestações, são movimentos de massa, organizado, com liderança clara e com um propósito específico. Isso a gente já conhece, é só nos remetermos da luta contra a ditadura 68 para cá. Então, as manifestações e esses protestos estão sendo entremeados. E as grandes manifestações tinham uma questão a mais: a grande repulsa da sociedade pelo preço excessivo que se gastou na reforma dos estádios, né? E, em contraponto a isso, a péssima qualidade dos serviços públicos prestados, principalmente em transportes e saúde, né? Então, isso fez com que o povo também gritasse que queria serviços públicos padrão FIFA, onde os seus diretores estavam aqui com arrogância, prepotência, insultando a população brasileira, função de impor regras para um país que, em tese, era independente. Deputado Gilberto Palmares, qual é a sua avaliação desses protestos que ocorrem no Brasil? Primeiro eu vou pegar um gancho, numa lembrança aqui do deputado Luiz Paulo, para homenagear uma figura que morreu recentemente, que foi o sindicalista José Ibrahim. Luiz Paulo falou em 68, ele ainda muito jovem, foi um personagem importante, uma liderança importante, no momento de arroxo, em que o movimento sindical não tinha como se manifestar, liderando o que ficou conhecido como as greves de Osasco e Contagem, lá em Minas Gerais, no caso dele, mais São Paulo. Então, liderança um jovem para mostrar que jovens vêm lutando pela liberdade, forçando a abertura democrática desde muito tempo. Eu venho de um tempo
e acho que o Luiz Paulo também, em que as manifestações eram extremamente reprimidas, eram todas colocadas na ilegalidade. Quem se acostumou, formou uma cultura de ação política nas décadas de 60, 70 e mesmo nos anos iniciais da década de 80, ia para as ruas, entre outras coisas, cobrar o direito à liberdade de manifestação, o direito à liberdade de greve, o direito de manifestações, a liberdade democrática. Então, quem tem essa cultura tende a ter simpatia, é o meu caso, às manifestações, né? Como essas que eclodiram, sejam elas de um determinado grupo ou de outro. A outra questão, eu tenho maneira de dizer o seguinte, tem uma relação, inclusive, política afetiva com boa parte dos manifestantes das duas grandes manifestações que ocorreram. Quem era a base dessa manifestação? Eram filhos, sobrinhos, filhos de amigos nossos. A minha enteada estava na manifestação. Vários filhos de amigos meus do movimento sindical estavam lá nas manifestações. Então tem, inclusive, uma relação, digamos, afetiva com boa parte dessas pessoas que, seguramente, eu acho que um dado da manifestação é elas não estarem muito identificadas com os instrumentos tradicionais de participação, mesmo do movimento popular, com os sindicatos, com os partidos políticos. Então eu queria realçar que essa foi a base da manifestação. A outra coisa, eu concordo com o Luiz Paulo. Quer dizer, às vezes a gente deixa passar, né? As coisas vão sendo empurradas com a barriga, né? O caso do transporte é um absurdo, é um massacre que é feito com boa parte da população, a questão do transporte em regiões metropolitanas como do Rio. Então essa coisa vai rolando, uma denúncia aqui, uma denúncia cruzar, uma pequena explosão e de repente serve como estupim para uma grande manifestação, um conjunto de grandes manifestações como os que ocorreram no mês de junho desse ano. Agora, a gente viu que essas manifestações grandes, que colocam 100, 200, 300 mil ou mais pessoas na rua, elas diminuíram, elas não têm acontecido agora nesse momento. Elas podem voltar a ocorrer na avaliação dos dois? No meu entendimento, seguramente ocorrerão. Porque o que eu tenho procurado entender, sob o ponto de vista filosófico e sociológico, é porque essas grandes manifestações, que são diferentes de movimento de massa. Quando ele lembrou aqui do Ibrahim, que foi um grande líder sindical, era um movimento de massa, ele era um líder sindical, né? No movimento estudantil, tinha as lideranças claras, como, por exemplo, um companheiro importante da época, que foi companheiro de Gilberto Palmares, Vladimir Palmeira. Mas qual era a bandeira? A gente tinha a bandeira clara, derrubar a ditadura, voltar a termos democracia, ter liberdade, etc, etc. Então tinha liderança e tinha objetivo, era movimento de massa. Agora tem outra característica que aqui eu citei. Eu li um autor italiano chamado Antonio Negri, que escreveu um livro, que é 5 debates que ele teve, chamado Império. Esse autor é um autor marxista, polêmico, porque lá pela década de 80, ele foi um dos teóricos que fundamentou na Itália as Brigadas Vermelhas, né, que teve ações muito violentas, e mesmo ele tendo sido um teórico não responsável pelas ações, mas porque foi o teórico das ações, ele foi preso, etc, etc, né? Mas em 99, muitos anos depois, ele escreveu esse livro, O Império, fruto desses 5 debates. E ele conceituou, né, essa questão das manifestações, volto a dizer, em 99, né, como ela viria a acontecer, baseado num pensamento marxista, no pensamento do Foucault, e de um grande filósofo chamado Spinoza, né, que dizia o seguinte: nesta sociedade, neste mundo globalizado, a questão do imperialismo econômico, como nós fomos às ruas gritar contra o imperialismo internacional, onde a ponta de lança era o imperialismo, era os Estados Unidos, ele afirma, né, ser um primarismo você ser contra o americano. Porque no império globalizado,
Os Estados Unidos é mais um e não a figura central. E esse império se alicerça em quê? No poder econômico e nas repúblicas que garantem o império, né? E o que pode se contrapor a um império globalizado econômico que se respalda nas repúblicas? As multidões. Essas grandes multidões globalizadas, elas têm uma força, quando estão juntas, né, muito grande de transformar esse império. Então, esse confronto, segundo ele no livro, é inevitável. Mas como essas multidões, elas não têm o objetivo específico de tomar o poder, pode ser que isso aconteça e a gente assim a gente quer que seja assim, isso seja de forma pacífica. Aí você me pergunta, será que isso volta a acontecer? Seguramente. Por quê? Das últimas manifestações para os dias atuais, o que mudou concretamente? Quase nada. Elas aconteceram em que período? Período da Copa das Confederações. Ano que vem tem o quê? A Copa do Mundo. Então é de se esperar que lá para abril, nas vésperas, essas manifestações ganhem corpo. Agora, você não queira que manifestações dessa dimensão fiquem acontecendo todos os dias, né? Tem que haver objetivos muito claros que se aflorem para as pessoas serem convocadas pela internet e, simultaneamente, desejem ir às ruas. As manifestações continuam na internet, todo mundo se manifestando. Mas tem um determinado momento que as pessoas vão sair das cadeiras de novo e ocupar as ruas. E aí a pauta não vai ser muito diferente, né? Porque é a pauta de milhares de desejos de uma sociedade que não vem funcionando a contento. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, no próximo bloco a gente volta falando sobre esse assunto. Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já já.